ajudando também, porque os nossos leitores terão um brinde, né, uma lembrança do nosso curso, dado pela editora Garimpo. Isso foi muito legal, muito bom. Isso mostra que a gente tem aí pessoas que estão envolvidas conosco e estão também querendo nos ajudar. Então, assim, muito joia. Nós estamos já com o nosso horário aí chegando, faltando apenas 1 minuto. De novo, eu peço pelos seus microfones, tá bom? Você pode colocar a sua pergunta no chat, mas o ideal é você depois fazer a sua pergunta, você liberar o seu microfone na hora da pergunta e você poder também fazer a sua pergunta independentemente do chat. Eu vou tentar controlar aqui para ver quem faz a pergunta primeiro, para não deixar as pessoas de fora, porque eu vi que na semana passada algumas pessoas não tiveram como perguntar. Passou porque o tempo acabou. Então, eu vou fazer assim agora. Eu me comprometi, quando desse às 9h10, eu enviar o link para o grupo de espera. Tem um pessoal aí, tem uma galera que está esperando esse link. E eu vou fazer isso agora. Vou passar o link para eles. E a gente começa já. Bom dia, Paulo Emílio. Bom dia, Dudu. Isso. Você mesmo pode mutar o povo aí, querido. Tá? Você mesmo consegue desligar o telefone. Deixa eu ver aqui. Participantes. Ok. Vamos orar então, gente. Já está aqui. Vamos orar, então, para nós iniciarmos esse nosso encontro. Vou pedir ao Eleazar Rodrigues, amigo aí de longa data. Eleazar, por favor, faça uma oração e vamos começar, então, passar a palavra para o pastor Luiz. Tá saindo o som correto aí? Tá? Vamos orar? Pai, nós queremos exaltar o seu nome por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, fortalecimento na fé, graça do Senhor. Oportunidade para também aprendermos mais acerca da espiritualidade, termos no Senhor a moderação conforme a fé que o Senhor mesmo tem nos dado, que a luz, o poder do Teu Espírito Santo seja conosco e queremos dar graças ao Senhor pela vida do Paulo Emílio, seu esforço, toda a mobilização para que esse tempo de desenvolvimento, de mentoria aconteça e muitos de nós sejam abençoados, instruídos, fortalecidos. Que o Senhor seja com ele. Abençoe também o nosso irmão pastor Luiz Longini, que ele seja usado, direcionado, que a luz do Senhor Jesus, a orientação do Teu Espírito seja com ele. Fale conosco, conduze esse tempo para que seja um tempo de aprofundamento para a honra e para a glória do Senhor em nome de Jesus.
Amém. 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 Graças a Deus. O pastor Luiz Longuinho é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há 39 anos, formado em filosofia, em teologia, é mestre e doutor em ciência da religião. E atualmente ele é professor convidado da FTU e também da Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina. E a gente se conheceu por meio de um amigo comum, o Ricardo Quadros Gouveia, né? O Gouveia, que abriu nossa mentoria, foi quem me passou o contato dele. E ele, assim, se dispôs rapidamente em participar conosco desse projeto. E a gente, assim, dá a ele as boas-vindas, diz para ele que ele, tranquilo, fique à vontade para ministrar. Sempre aí nós temos aí, estamos tendo aí agora 15 minutos, então, Longuini, você tem 15 minutos a mais na sua fala, fique tranquilo para você poder ministrar. A gente está aqui aberto e depois vai bater aquele papo e aquela conversa boa, perguntas e respostas. Valeu? Muito bem-vindo, Longuini. Jesus te abençoe. Muito grato, Paulo Emílio, reverendo Paulo Emílio. Que alegria imensa estar aqui com vocês. Se houver problema aí no som, alguma coisa, vocês vão me avisando, mas eu agradeço muito o convite de participar com esse projeto de teologia prática e mentoria. Percebo que tenho aqui no grupo alguns amigos também de longa data, que sempre estamos juntos. É o caso do reverendo Luiz Silvério, reverendo Saulo e outros aí. Também estou muito feliz de ver que aqui nós temos pastores e pastoras, não necessariamente, mas homens e mulheres. Isso é muito bom. Eu vou compartilhar com vocês a minha fala através do PowerPoint. Então, eu vou compartilhar e vou falando. Não pretendo ir talvez para além de 50 minutos, 45, vamos ver se eu consigo. E vou fazer da seguinte maneira. Na primeira parte, eu vou trabalhar a dimensão do movimento fundamentalista, ou seja, vou conceituar o que é do que nós estamos falando. Evidentemente que quem fez teologia, quem estudou já um pouco, sabe isso, é só para a gente se situar. Depois, a segunda parte, eu vou levantar algumas questões e colocar umas linhas de reflexão para nós pensarmos essa teologia da espiritualidade. O que significa isso? Como que isso chega na pastoral? Como que isso chega na nossa vida? Então, quero compartilhar com vocês parte da minha experiência também como pastor. Já há 39 anos, eu trabalho há 25 anos no Rio de Janeiro com igrejas de favelas, comunidades marginalizadas, enfim, toda a minha vida também dedicada ao pastorado. Vocês podem anotar aí as perguntas e no final, e depois, se porventura alguém precisar, eu posso compartilhar meu e-mail, quiser conversar mais um pouco, ou quiser telefonar, fico à disposição, né? Então, vamos iniciar. Eu vou começar a compartilhar aqui o slide, então, e vou falando. Se houver alguma alteração, vocês me avisem. Então, o nosso tema vinculado a esse projeto Teologia Prática e Mentoria, hoje, dia 11, é Fundamentalismo Religioso versus Teologia Espiritual. Eu vou partir, evidentemente, de uma conceituação do que eu entendo que é fundamentalismo religioso e o que nós vamos tratar aqui, tá bem? Já chegamos lá. Aqui uma breve apresentação, o Paulo Emílio já colocou aí alguma coisa minha, eu só queria destacar que eu tenho 2 livros publicados, Educação Teológica Contextualizada e O Novo Rosto da Missão, esse pela editora Ultimato. Aí um pouco do que eu vou falar aqui tem até nesse livro, O Novo Rosto da Missão, quem quiser comprar, depois pega lá com a editora Ultimato. Bem, então eu vou falar aqui do movimento fundamentalista inicial. Aí eu coloco a pergunta: o que é fundamentalismo?
Ou seja, essa palavra nos faz pensar em, porque muitas vezes as pessoas falam fundamentalista é ignorante, contra a ciência e um monte de coisa, né? Obscuro. Então, por exemplo, o nosso tema hoje é fundamentalismo religioso. Mas a gente poderia falar de fundamentalismo judaico, fundamentalismo islâmico, fundamentalismo político, fundamentalismo ecológico, fundamentalismo cristão. Ou seja, o que hoje nós vamos, daqui a pouco eu vou afunilar aqui, né? Mas como é que a gente pensa, um exemplo, fundamentalismo político? Você já conversou com aquele político, por exemplo, essa gente que é radicalmente aferrada a um partido e você não pode conversar nem trocar ideia a respeito de nada? Isso é um tipo de fundamentalismo. É fundamentalismo ecológico. Você já conversou com um vegano mesmo, aquele vegano que é completamente adepto a não comer carne, nada e nem não sei o quê. Eu, quando morei na Alemanha, os alemães têm, o pessoal da Europa, você quando pega assim para ser esses fundamentalistas terríveis. Né? Aí eu tinha um amigo que era casado com um alemão, ele era brasileiro-alemão. Aí ele vinha em casa, assim, de vez em quando, eu disse, Longini, eu gosto de vir aqui porque aqui eu posso tomar um copo de Coca-Cola. Você tem Coca-Cola aí? Em casa não tinha muito Coca-Cola, mas a esposa dele não deixava tomar Coca-Cola. Ou seja, isso é um tipo de fundamentalismo ecológico. Enfim, tudo isso que a gente vai vendo, né? Só para caracterizar. Então, vocês mais ou menos já estão formando uma ideia. Eu quero falar com vocês hoje exatamente sobre o que a gente poderia chamar de fundamentalismo cristão, esse fundamentalismo norte-americano, que é o que vai ter influência para nós aqui. Essa telinha está passando rápido. Então, ou seja, depois da publicação da Origem das Espécies, de Charles Darwin, 1859, também teve o desenvolvimento da alta crítica da Alemanha, no alemão, o surgimento da teologia liberal, vários grupos fizeram uma espécie de reação, como se fosse uma reação teológica, ou seja, cristãos que reagiram a respeito desses movimentos. E, no início do século XX, foi publicado... meu Deus do céu, vamos. No início do século XX, foi publicado, então, o livro Fundamentos, que é um livro que foi patrocinado por empresários, conservadores, e foi publicado também no Brasil pela editora Ragnus, a tradução desse livro. Ou seja, o que é que eu digo que é um movimento de reação? O professor Ricardo Quadros, ele diz que é um movimento de medo, a reação pode ser também. Então, esse movimento cristão, ele nasce nos Estados Unidos da América do Norte, e ele é uma reação a 3 outros movimentos: a teologia liberal europeia, a alta crítica alemã e a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, então o evolucionismo. Nós tivemos 2 reações a esse movimento europeu. Nos Estados Unidos foi o movimento fundamentalista, a partir de 1910. E na Europa, essa reação chamou-se neo-ortodoxia. São esses 2 movimentos que reagem contra o que a gente poderia chamar dessa teologia liberal, a alta crítica alemã, etc. Então, esses fundamentalistas, eles fazem a afirmação desses fundamentos, preocupados com o avanço do que eles chamavam de modernismo, e eles começaram a se organizar num movimento. E entre 1878 e 1897, realizaram a Conferência Bíblica em Niágara. E eles estabeleceram os pontos básicos do fundamentalismo. Mas em 1925, houve um processo contra um professor dos Estados Unidos chamado John Scopes, e ele foi condenado por ensinar a teoria da evolução nas escolas públicas. Não sei se você se lembra, há um filme sobre isso que se chama E o Vento Será Sua Herança. Esse filme é baseado num texto, um versículo lá de Provérbios, que diz isso: o vento será a sua herança. Quando houve essa condenação nos Estados Unidos, muitos fundamentalistas conservadores se separaram do movimento fundamentalista. Eu diria assim que eles foram mais para o movimento evangelical. Porque uma coisa é você ser conservador, outra coisa é você ser fundamentalista. Então, houve essa já parte desse movimento nessa época. Quais são os fundamentos, ou seja, o que significa você dizer que aceita as bases do fundamentalismo cristão? Interessante explicar isso. Veja só, em 1910, por aí, um pouco antes, aconteceu isso na Assembleia da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos.
A pessoa chegava para ser ordenado, pastor, formado no Union Theological Seminary, em Princeton, etc. e tal, e o pessoal começava a perguntar, mas e o nascimento virginal de Cristo, as escrituras, e vinha aquelas respostas que eles não gostavam muito. Sabe como é que é exame de presbitério? Então, eles estabeleceram alguns pontos e disseram, esses são os fundamentos da fé cristã. Aqui, algum autor, 5, 6 pontos, mas basicamente esse aqui. Quais são esses fundamentos? O nascimento virginal de Cristo, a inerrância das Escrituras, crer nos milagres de Cristo, literalmente, a morte vicária de Cristo, a morte em nosso lugar, a ressurreição corpórea de Cristo e a volta de Cristo. Ou seja, os fundamentos para o movimento fundamentalista são esses elementos. A partir daí, a gente vai vendo que há uma espécie de desmembramento, por exemplo, inerrância das Escrituras, né? Com base nesse tópico inerrância das Escrituras, você tem um monte de coisa falando. Uma coisa é você crer na inerrância das Escrituras, outra coisa é você crer na inspiração dinâmica, plenária, verbal, etc. Então, aí começa uma discussão ao redor de todos esses pontos. Mas, basicamente, o fundamentalismo, o movimento de 1910, ele está interessado em firmar as bases a partir desse pressuposto teológico. Bom, por isso que eu digo que é um movimento de afirmação da fé, que surge a partir de 1910. Um movimento de defesa desses fundamentos. E isso é feito através de muitos estudiosos, eles começam a escrever uma coleção de livros de fundamentals, que seriam os fundamentos. Assim, a minha análise, veja bem, eu parto de uma perspectiva de que esse movimento, nesse momento, ele tinha uma perspectiva positiva. Resgate da fé, afirmação de um cristianismo vivo no mundo, etc, etc. Então, se eu pudesse falar para vocês que esse movimento de 1910, que surge como uma afirmação teológica, eu reputaria isso como algo bom. Eu sei que muitos estudiosos, e talvez até o próprio Ricardo Quadro, não vai concordar muito comigo nesta análise. Mas por que eu faço essa abordagem? Eu faço essa abordagem porque eu quero demonstrar para vocês aqui que há um movimento fundamentalista em 1910, que é uma afirmação da fé, e há uma radicalização do movimento fundamentalista. Que essa radicalização se dá a partir de um posicionamento ideológico, não é teológico. E esse posicionamento ideológico, ele desvirtua esse movimento original. Eles não estão mais preocupados, por exemplo, em afirmar as bases, os fundamentos da teologia, aqueles pontos que eu fico pensando. Alguém pode ser cristão se não acreditar naqueles pontos fundamentais? Mas, enfim. Então, eu acho que é preciso entender vamos dizer assim, é preciso entender essa passagem do movimento de afirmação para o movimento de negação, de um movimento teológico para um movimento ideológico. E é isso que eu vou demonstrar no próximo tópico. Vai prestando atenção nisso aí. Para falar sobre essa radicalização, eu quero explicar para vocês um pouquinho de como nasceu o movimento ecumênico. É para você entender isso. Por exemplo, em 1948, nasce um movimento chamado Conselho Mundial de Igrejas, CMI. E essa reunião em Amsterdã, na Holanda. A formação do Conselho Mundial de Igrejas, ela não nasce do nada. Ela vai ser uma conjugação de vários esforços que havia já esforços no mundo todo. Por exemplo, trabalho da escola dominical, trabalho de juventude, o trabalho de vida social. Enfim, havia uma articulação das igrejas, o trabalho missionário internacional. Isso tudo eu explico muito bem no meu livro, O Novo Rosto da Missão. São vários rios que desembocam nessa formação. E é preciso considerar, nesse momento, o contexto histórico-social, Segunda Guerra Mundial, a guerra entre as nações cristãs, o horror do nazismo, cristãos contra judeus, ou seja, o mundo estava dividido. Então, a Guerra Fria, etc. e tal. Tudo isso em 1948. Então, o movimento ecumênico surge com a ideia de reunir as igrejas cristãs numa perspectiva de dar um testemunho de unidade. Só um parênteses. A Igreja Católica Romana nunca participou do movimento ecumênico, até hoje. O movimento ecumênico é um movimento de protestantes e das famílias confessionais cristãs ao redor do mundo, como ortodoxos, anglicanos, reformados, etc. e tal. Não tenham medo de usar a palavra ecumênico. Não façam terrorismo das palavras. Procurem entender o que é primeiro, né?
Então, eu estou procurando mostrar para vocês aqui a dimensão dos movimentos. Bom, então, a afirmação do movimento ecumênico. Também, em 1948, um pastor norte-americano, na época presbiteriano, chamado Carl McIntyre, ele faz a fundação do Concílio Internacional de Igrejas Cristãs, CIIC. E aqui é que eu chamo de radicalização do movimento fundamentalista, no sentido de que isso é uma radicalização ideológica. McIntyre, em 1948, ele começou a fazer uma bandeira e espalhar isso para o mundo todo, porque ele queria e ele fundou este concílio internacional exatamente com 3 grandes bandeiras: lutar contra o comunismo, o liberalismo, que seria teológico, ou o modernismo, e o ecumenismo. Então, vejam vocês, eu estou querendo demonstrar para vocês aqui que há uma afirmação teológica e aqui há uma radicalização ideológica, um desvirtuamento do que a gente poderia chamar de propostas fundamentalistas. Mas por que isso, Longini? Isso ajuda? Eu acho que ajuda na compreensão, porque o que nós temos hoje no Brasil, e que a gente vê muito forte, é esta radicalização. Não é uma afirmação teológica como 1910, mas é essa radicalização que surge a partir das propostas de Carl McIntyre, 1948 também. Vamos seguir. Bom, por que existe essa radicalização? Como se dá essa radicalização? Eu vou explicar de maneira muito rápida. Então, por exemplo, eles queriam fazer uma guerra contra o que eles chamavam de ecumenismo. Ou seja, qualquer atitude de diálogo com os católicos era inaceitável. Perseguição aos pastores. Então, por exemplo, se você estivesse na sua cidade, de repente, pastoreando, havia uma formatura de uma faculdade, pessoas de todas as igrejas, e fizesse um culto, uma celebração de gratidão num clube da cidade, se você participasse disso, estava frito. Isso não pode. Isso aí fazia uma perseguição. Liberalismo ou modernismo, uma rejeição total a qualquer estudo bíblico mais crítico. Se você fosse fazer um estudo bíblico e usasse a palavra perícope, pronto, você já era modernista, liberal. Não pode usar a palavra perícope. Uma rejeição total às pontes hermenêuticas do mundo bíblico para o mundo de hoje. Ou seja, eles foram reduzindo muito o aspecto da crítica e de como eles enquadravam os pastores nessa linha. A questão do comunismo, uma rejeição total a qualquer tipo de trabalho social. Então, vocês percebem? Então, eles pegaram essas 3 palavras, pegaram esses 3 alvos que você poderia ter numa proposta pastoral e radicalizaram, simplificaram, e as pessoas e os pastores começaram então a ter e a serem perseguidos e a ter dificuldade com isso. Agora eu vou entrar na segunda parte do estudo, que é falando do fundamentalismo no Brasil. Então, fiz uma explicação geral, Estados Unidos, Europa, e agora, como é que esse fundamentalismo chega no Brasil? Veja só, aqui nós vamos caracterizando um pouco o tema da nossa palestra. Nós estamos falando de fundamentalismo religioso, isso pode acontecer em todos os grupos, mas estou falando agora do fundamentalismo cristão, evangélico, que surge nos Estados Unidos e que tem uma influência direta no Brasil a partir desta radicalização. Bom, vamos lá. Fundamentalismo do Brasil, como é que a gente entende isso? Primeiro, a influência dos missionários americanos. Mas Longini, os missionários chegaram aqui em 1850, 1860, não tinha nem fundamentalismo. É verdade. Nesse sentido de que não tinha o fundamentalismo como movimento. Os primeiros missionários americanos que chegam no Brasil para fazer missão, as igrejas do protestantismo de missão, chegam a partir de 1860. Ashbel Green Simonton, presbiteriano, 1859. Todas essas igrejas, elas vêm dos Estados Unidos. Então, presbiteriana, batista, metodista, congregacional, episcopal dos Estados Unidos, luterano dos Estados Unidos. Então, essas igrejas chegam no Brasil, esses missionários, a partir de 1860. Lembrem vocês que lá nos Estados Unidos havia a guerra civil, ou seja, o avanço para o oeste. Então, esses missionários chegam para o Brasil com a mesma mentalidade, praticamente. E essa mentalidade, ela vai ser forjada, eu quero que vocês entendam, uma mentalidade teológica que vai ser plasmada, forjada a partir desses 3 grandes movimentos, que são movimentos internos ao protestantismo. O puritanismo, que vem lá da Inglaterra,
depois da chamada Revolução Puritana, os presbiterianos, etc. e tal, os pais peregrinos que saem para os Estados Unidos e saem com o objetivo de fundar uma nação diferente. Chegam na Baía de Massachusetts e aí eles vão, então, fundar a nação que hoje conhecemos como Estados Unidos da América do Norte. Sobre isso, assistam 2 filmes, A Letra Escarlate e As Bruxas de Salem. São livros também. Esses filmes mostram para a gente como era o puritanismo naquele momento. Ou seja, uma rigidez nos comportamentos, matando índio, etc. Explica. Alguém falou alguma coisa aí? Se for, pode falar alto. Bom, segunda coisa, ou seja, o puritanismo, o pietismo. O pietismo é esse movimento que surge lá na Alemanha, século XVIII, a partir de Spener, a Pia Desidéria. Então, veja bem, o puritanismo ele é uma espécie de fé, uma perspectiva moral, uma perspectiva de ação na sociedade com os valores do reino de Deus, etc. e tal, e de conquista. O pietismo é algo mais introjetado, ou seja, o pietismo leva uma prática de leitura bíblica, de oração, de piedade, algo mais interno. E depois o fundamentalismo, não só como movimento, mas como também uma postura de vida eclesial, de vida cristã, está presente nessa questão dos missionários que chegam, isso vai se acumulando. Algumas características, por exemplo, leitura literal da Bíblia. A leitura literal da Bíblia não se faz só da maneira que é literal mesmo, no sentido de você ler e dizer está aí, mas, ou seja, os óculos. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente usa um óculos, ou isso chama-se hermenêutica. E os missionários nos deram um óculos norte-americano. Então, tudo que a gente percebe tem a ver com a maneira como eles nos ensinaram a ler a Bíblia. Rejeição ao trabalho social das igrejas. Então, presta atenção, quando o movimento missionário chega no Brasil, os missionários, nós temos duas grandes linhas. Uma linha que vem humanizar e uma linha que vem evangelizar. A linha que vem humanizar está preocupada também com escolas, hospitais, orfanatos, etc. e tal, por isso as universidades protestantes. E a linha que vem evangelizar só quer evangelizar, plantar a igreja, salvar as almas. O que vence na nossa história é a linha de evangelização. Você pode pegar, por exemplo, hoje, as universidades protestantes, os hospitais evangélicos, as escolas protestantes, os orfanatos, está tudo em crise. Eu posso falar da minha igreja, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, pobre não passa nem na calçada da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não há perspectiva social, né? Então, esse é um dos aspectos. Rejeição ao ecumenismo. Aqui é preciso entender sempre, num projeto histórico, uma coisa que acontece. Os 3 primeiros pastores das 3 igrejas brasileiras, presbiteriana, batista e metodista, foram 3 ex-padres. Então, eles eram padres, se converteram, e é evidente que nessa luta, nesse desejo de levar a evangelização, eles começaram a falar muito mal da Igreja Católica, etc. e tal, e houve essa guerra, e de fato uma guerra literal. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Jaú, onde o pastor chamado da Gama, com a grande barba, foi amarrado e arrastado por cavalo pelos católicos na cidade. Isso está lá marcado na vida da igreja até hoje. Então, isso é muito difícil, então houve essa rejeição. Mais para frente, uma adesão ao golpe militar de 64, inclusive com denúncias, né, ou seja, entregando pessoas para serem torturadas, a rejeição da cultura autóctone, por exemplo, música, hinos, louvor. Eu me formei logo no início, quando Deus me converteu, isso foi lá pelos anos 77, 1975, 76, e eu comecei a frequentar um grupo chamado Palavra da Vida, um acampamento. Tinha lá o Haroldo Heimer, o Ari Bobeck, e eles tocavam trombone, sanfona e tal. E um dia eu conversei com eles dizendo que não podia usar cavaquinho, atabaque, nada no louvor, né? Só podia usar aqueles instrumentos do louvor que era da cultura norte-americana. Eu perguntei para ele, mas, da minha inocência, mas por que aqueles são sagrados e esses não, né? Então, essa é a ideia, a rejeição de toda a cultura autóctone. Movimento militante nas igrejas, ou seja, eles fazem uma guerra contra quem pensa diferente. O fundamentalismo é isso, ele diz: eu sou o dono de Deus e ninguém pode pensar diferente de mim. Ainda então, continuando nessa ideia do fundamentalismo no Brasil, ou seja, como é que a gente pensa
Vamos começar agora a tentar aterrissar implicações pastorais, da formação cristã, etc, etc. O primeiro aspecto que eu destaco é esse estilo de vida rígido, ou seja, é um estilo de vida extremamente comprometido com a culpa. Instiga nas pessoas a culpa por tudo, ou seja, somos culpados do pecado, etc, etc, etc. Há uma instigação nas pessoas de intolerância, no sentido de que você não pode ter diálogo com ninguém, participar na sociedade, etc. e tal. Medo, ou seja, as obrigações na igreja, aquele negócio de medo, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, você não vai ser bom na igreja, você não vai receber prosperidade. Se você não vier no culto, Deus vai te castigar. Você tem que participar de todas as atividades da igreja, de segunda a sexta, etc, etc. Quando comecei a pastorear aqui no Rio de Janeiro, eu cheguei da Alemanha, etc. E tal, está fazendo já um bom tempo. Eu fui pastorear a igreja presbiteriana de São Cristóvão, um bairro aqui, hoje um bairro imperial e tal. Cheguei lá, era uma igreja de 50 membros e o pastor que me antecedeu tinha ido embora e tal. A igreja tinha atividade todos os dias, e até 3 vezes na semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado 3 vezes, domingo 3 vezes. Segunda era a reunião de libertação, terça era a reunião de prosperidade, quarta... Cheguei lá, reuni o conselho e falei, irmãos, eu vou promover a reunião de libertação aqui, vocês. Chega dessas coisas. A igreja vai reunir quarta-feira, domingo, e algumas atividades especiais. Rapaz, a igreja vibrou. Pastor, que maravilha. Então, essa foi a verdadeira libertação. Libertar a igreja desse monte de reuniões que não presta para nada. A igreja fica correndo atrás de atividades como se o cachorro correndo atrás do rabo, tudo para poder acalmar a consciência culpada. Por exemplo, rompimento com laços familiares e de amizades. O fundamentalismo leva a isso. A pessoa se acha, você tem a verdade, então você acaba brigando com os pais, acaba brigando com irmãos e irmãs, as amizades, deixa tudo de lado. Rejeição da sociedade em geral e da cultura. O fundamentalismo ele nos leva a esse tipo de isolamento. Tudo que tem na sociedade ou no mundo não presta, né? E tudo que tem na cultura também não presta. O fundamentalismo ele é o rompimento com a cultura. Nesse particular, eu queria só fazer uma observação, porque no meu mestrado, eu estudei sobre educação teológica no Brasil, a partir do projeto da Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, a AST. Então, eu fiz uma pesquisa documental muito grande, etc., e tal, mostrando essa perspectiva fundamentalista. E lá no meu livro está registrado o que eu vou dizer agora para vocês. De 1970 até o início de 1980, fundaram no Brasil 12 institutos bíblicos. Num ano, fundaram 12 institutos bíblicos, um por mês. O que significa um instituto bíblico? Historicamente, o instituto bíblico é exatamente a ruptura com o seminário. O seminário, a faculdade teológica, é o pressuposto de que você vai ser formado nas humanidades, filosofia, sociologia, Bíblia, nessa perspectiva. O Instituto Bíblico ele vem para romper com isso. Nada de ciências humanas e sociais. Aqui nós estudamos só a Bíblia. Então, se você percebe isso no Brasil, é a rejeição total da cultura. São 12 institutos. Instituto Bíblico no Paraná, Instituto Bíblico Palavra da Vida, Instituto Bíblico Maranata, Instituto Bíblico de tudo quanto é nome que você possa imaginar. E os professores dos institutos bíblicos, todos eles eram norte-americanos, a maioria. E as igrejas históricas, se você parar para pensar, pegar metodista, presbiteriana, batista, etc. Eu dei aula no seminário batista aqui 10 anos. Pensem nos seminários que vocês estudaram, mais ou menos. Os professores de Bíblia eram todos missionários americanos. Por quê? Porque eles vinham exatamente para controlar e ler a Bíblia na perspectiva do rompimento com a cultura. Isso se deu em muitas igrejas. Essa influência norte-americana é muito forte na história do protestantismo. Eu, como dei aula no Seminário Batista aqui do Sul, eu brincava muito com os alunos dando essa aula, eu falava, vamos lá, vamos ver o campo de vocês aqui. O campo do Seminário Batista do Sul, aqui na Tijuca, se alguém conhece, é um campo de beisebol. É um campo octogonal. Os missionários chegaram e fizeram um campo de beisebol. Quem joga beisebol no Brasil? Lógico, os brasileiros foram lá, meteram 2 traves e virou um campo de futebol. Ótimo, é assim que tem que fazer.
Rejeição de compromissos políticos e sociais, ou seja, essa rejeição exatamente da inserção do cristão na sociedade, que isso pode se dar através da participação política. Então, o fundamentalismo ele rejeitou durante muito tempo isso, né, de maneira geral. Bom, agora eu vou entrar num outro tópico que está mais direcionado com a nossa dimensão aqui, que é o seguinte. Pensando na questão da mentoria, o que significa, como é que o fundamentalismo ele chega na nossa vida, ele chega no nosso coração? Então, nós temos pastores e pastoras culpados, culpadas, a culpa muito grande. Por exemplo, vou colocar alguns tópicos. A igreja não vai bem porque eu estou pecando. A igreja não vai bem, o problema é do pastor ou da pastora, ele está em pecado. Vocês já ouviram falar daquele sermão famoso, A Capa de Acã, a história que tem lá na Bíblia? Esse pessoal fundamentalista, eles enfatizam muito isso, ou seja, toda a questão do trabalho na vida da igreja está nas mãos dos homens e não nas mãos de Deus. Eles invertem. Sobrecarga de trabalho. Lógico, porque se o sucesso, ou seja, se há uma perspectiva de sucesso e se isso está na mão do pastor, ele fica sobrecarregado. Ele tem que levantar às 5 horas da manhã, fazer a oração, ler a Bíblia e tal, viver correndo o dia todo através das coisas da igreja, como um grande síndico de um prédio, cuidando da vida da igreja. Então ele fica sobrecarregado, ele não tem tempo para mais nada. Só pensando naquele pragmatismo para azeitar a máquina que vai se desenvolver. Preciso ter sucesso a qualquer custo. Essa ideologia do sucesso, meu irmão e minha irmã, foge dela. Foge dela porque isso aí mata qualquer pessoa. Deus não nos chamou para termos sucesso, mas para vivermos dependendo da sua graça. Minha igreja tem que crescer. A minha igreja tem que ser a maior. Eu tenho que dar um testemunho para eles. Eu estou falando aqui em termos de pastor presbiteriano, porque o presbitério, a gente leva relatório todo ano, etc. e tal. Então, a minha igreja, a ideia do crescimento, mas o presbiterianismo não tem muito essa coisa, mas outras igrejas é muito forte isso. Eu tenho que ser um herói. Isso aqui eu estou falando aqui para vocês, e num certo sentido, alguns movimentos que trabalham com pastores, mentoria, etc. e tal, eles seguem essa linha de maneira clara. E eu estou fazendo uma crítica mesmo. Não concordo com isso. Não posso aceitar isso. Isso mata os pastores. Suicídio de pastores, suicídio de pastoras. Essa ideologia do sucesso nos leva a dar um tiro na cabeça. Presta atenção no que eu estou falando. E é isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje de maneira especial. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho vários colegas do meu presbitério que começaram a fazer trabalho desse tipo aqui, etc. e tal. E um dia mandaram um cartaz, Make Heroes, ou seja, fazendo heróis. E era palestra com 2, 3 missionários, gente que vinha lá dos Estados Unidos, ficaram um dia aí. E o rapaz que coordenou isso, amigo meu, cara, eu peguei o telefone, liguei para ele e falei, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês estão dizendo que os pastores precisam ser herói? O herói, o super-herói não vê nada na vida, o herói está acima de tudo. O herói não vê os dramas da humanidade. E o herói acha que ele pode tudo. Irmãos, eu estou falando isso para vocês, eu vi isso. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Uma conferência de um dia inteiro, 3 pastores americanos, desses novos aí, inclusive alguns metidos com tal de Tim Keller, etc. e tal, dizendo que os pastores precisavam ser heróis. Não. Isso está errado. A minha família tem que ser perfeita. Meu filho tem que ser perfeito. Minha esposa tem que ser perfeita. Minha filha. Isso vai levando a um sistema de culpa muito grande. Eu fico muito triste com isso, muito triste. Por exemplo, a relação de consumo, fé e bênção. Veja bem, qual é a lógica, o que eu estou querendo enfatizar com vocês aqui nesse momento, nessa perspectiva? Veja bem, eu vou comentar um pouquinho agora, eu sou pastor presbiteriano, reformado, depois na hora da conversa, em respeito a todas as confissões que nós temos aqui, eu não conheço todo mundo.
Eu parto da perspectiva da teologia paulina, agostiniana, calvinista, da graça de Deus. Ou seja, nós somos pastores, né, pela graça de Deus, etc. E se a gente entra nesse tipo da relação consumo, fé e bênção, ora, nós estamos traindo, na minha maneira de ver, o evangelho traindo, Jesus traindo a história. Isso aí, irmão, é o mundo totalmente dentro da igreja. É o capitalismo selvagem dentro da igreja, incrustado na fé que nós temos. Quem entra nessa perspectiva não tem mais a fé cristã. Desculpa falar isso, mas vocês estão entendendo? É preciso criticar isso aí, nós precisamos se livrar disso. Bom, vamos prosseguir um pouquinho mais. Então agora eu quero entrar nisso que o Paulo colocou, ou seja, então nós temos uma religiosidade fundamentalista e depois uma teologia da espiritualidade. Como a espiritualidade pode nos ajudar? Ou seja, como é que então eu posso, de alguma maneira, romper com este círculo vicioso do fundamentalismo? Então, vou colocar algumas coisas aqui, depois nós vamos dialogar. Vou fazer uma metáfora para a gente entender a dimensão da espiritualidade. A metáfora é a seguinte. Pensa numa gaiola e num pássaro. A gaiola é o fundamentalismo. O pássaro é a espiritualidade. Ou seja, a gaiola é aquela estrutura que nos prende, a instituição, etc, etc. E o pássaro voa livre. Mas não, e como é que... A questão toda é a seguinte, tem que ser gaiola com a porta aberta. O pássaro vai, volta e sai. Não pode ser gaiola com a porta fechada. Então, essa dimensão da espiritualidade, ela nos leva a um encontro com a liberdade. Ou seja, é preciso abrir a porta da gaiola e sair da gaiola. Tenha esta coragem, meu irmão e meu irmão. Saia da gaiola. Senão você não dá o salto para a espiritualidade. Não se deixar levar por essa visão de sucesso. Já falei um pouco isso. Presta atenção. Quando a gente olha lá para o Evangelho, a gente conversa aquele diálogo de Jesus, a mãe dos discípulos. Como é que estava essa questão de sucesso lá no Novo Testamento de Jesus? O poder. Senhor, quem que vai sentar ao seu lado? Nada disso. O maior é o que serve. Nós somos chamados para servir, não para ter sucesso. Não se deixar levar pela culpa que nos é imposta. Então, veja bem, as estruturas eclesiásticas, a sociedade, de maneira geral, etc., colocam uma culpa muito grande, a culpa da existência. Eu estou fazendo há algum tempo já formação psicanalítica. Mas formação psicanalítica de verdade, não é essas porcarias que o pessoal faz por aí, né? Eu leio Freud no alemão, etc, etc. Eu estou lendo um livro recente aqui de Firenze, aula ontem, e aqui na introdução eu anotei uma frase de Freud. Freud diz assim, não há outro pecado universal além da dor de existir. Não há outro pecado universal além da dor de existir. Ou seja, não se deixe levar pela culpa que nos é imposta. Simplesmente viva a sua existência com os dramas da vida. Viver é isso aí. Ou seja, a existência impõe sobre nós os dramas da vida. Não desejar ser herói. Nós não somos herói, nós não somos perfeitos. Se você entra nessa de que você vai ser herói e que você vai ser perfeito, meu amigo, minha amiga, é tiro na cabeça na certa, é suicídio. Não desejar estar no lugar do sucesso, do empreendedor, do gerente de banco e nem desejar ganhar muito dinheiro. Veja só, nesse diálogo que eu tive com esse amigo, desse pessoal que estava querendo fazer herói aqui nos Estados Unidos, teve um debate entre a gente e tal, eu comecei a dizer o seguinte, uma das coisas que eu mais detesto na perspectiva de ver os colegas, os pastores trabalhando, é que a ideia é mais ou menos o seguinte, veja bem, você transforma a igreja numa empresa. Você transforma a igreja como se fosse uma espécie de um banco. Você transforma a igreja em um franchise, uma franquia. O pastor é o gerente disso tudo. E tudo é feito a partir dessa perspectiva da administração. Então, o que é que eu digo para essas pessoas?
Você, na realidade, queria ser o gerente do Banco Bradesco, você quer ser o gerente do Banco Itaú, você quer trabalhar lá na empresa, não sei que empresa multinacional, na Ford e tal. Vai lá e para de deixar o saco na vida da igreja. Mas nós precisamos ficar com a orientação do apóstolo Paulo. Quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ou nós entendemos isso, que quem vai ser pastor, o servo de Deus, está na perspectiva teológica paulina, ou então vai ser outra coisa. Larga tudo e vai trabalhar nas multinacionais, vai ganhar dinheiro. Ser pastor ou estar pastoreando a igreja de Cristo, ser um bispo da igreja, como diziam os pais apostólicos, é ser um servo e estar ao lado do povo que sofre, especialmente os mais pobres, os oprimidos. O dia que eu fui ordenado pastor, lá em São Carlos, você está fazendo bem uns 30 anos, sei lá o que, mais, né? Quase 40. Então, o pregador foi o reverendo Alfredo Tony Stein, e ele fazendo aquela parênese, né? Então, ele me usou uma ilustração, dizendo, porque fulano de tal foi ser pastor, não sei o quê, e aí chamaram ele para visitar uma mulher, e ele não foi, a mulher morreu. Aí foram perguntar para ele onde ele estava, isso que tinha que tratar, foi cuidar do encanamento da casa dele, com o encanamento estava quebrado, ele teve que comprar um cano na fábrica. Então, aí ele usou a seguinte expressão, o pastor Stein, que eu guardo até hoje comigo, ele disse, olha, quer ser encanador, vai ser encanador, mas não venha ser pastor. E eu digo a mesma coisa, pastor. Você quer ser gerente de banco, você quer ficar olhando. Agora, presta atenção. Eu creio numa vocação com chamados específicos. Não é isso que eu estou falando, não. Por exemplo, eu sou pastor e sou professor. Você pode ser pastor e pode ser advogado, você pode ser pastor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é desempenhar a sua missão, a sua vocação com esta perspectiva. Não é exercer o pastorado com o olho lá do outro lado, querendo ser. E é isso que eu digo. Quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ou cremos isso ou não cremos. Criar meios de partilha, ajuda, amizades, ser você mesmo junto com os seus colegas. Aqui eu acho que nós, pastores, eu digo, às vezes eu escrevi até um texto uma vez, a gente vive uma solidão profética. Quem é o seu amigo? Quem é o seu pastor? Você tem, de fato, um amigo, um colega, que você possa sair, às vezes, tomar um guaraná, um suco, quem gosta, quiser tomar uma taça de vinho, um chopp, bater um papo. Você tem isso? Porque nós precisamos ter amigos. De repente, você não quer conversar as coisas com a sua esposa, as coisas da igreja, as coisas que te angustiam. Mas nós não somos assim, muitas vezes. Nós nos isolamos. Então, é preciso ter essa perspectiva de partilha, buscar ajuda, ter amizades sinceras, ser você mesmo. E olha, eu digo uma coisa para vocês aqui, o pastor, essa mentalidade que você é um super-herói, o herói, ele não busca ajuda, às vezes nós precisamos de um psicólogo, às vezes nós precisamos de um psiquiatra, nós precisamos de neurologista, precisamos cuidar da saúde, se é pastora tem que ir no ginecologista. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez, ou seja, só podemos cuidar do outro se a gente cuida de nós mesmos. Então, tem momentos na vida, meu irmão e minha mãe, que nós precisamos tomar remédio. Não acho que o remédio é coisa do diabo. Às vezes tem que tomar um antidepressivo, um ansiolítico. Não tenha medo de buscar ajuda quando você percebe que existe um elemento que está preocupando acontecendo na sua vida. Se você não busca essa ajuda, se você não deixa passar esse momento. Então, coloco fugir do superficialismo. Gente, sinceramente, com todo respeito, eu amo ser pastor e tenho muitos colegas, mas olha, o pastor, quando dá para ser superficial, ele sabe ser muito bem. Eugene Peterson é um pastor presbiteriano, já faleceu recentemente, fez a tradução dessa Bíblia Mensagem, ele tem muitos livros sobre a questão do pastorado. Eu recomendo, leiam todos os livros de Eugene Peterson. Mas num dos livros belíssimos que ele fala, ele diz assim, o pastor pode mentir muito bem. Ele chega para a pessoa e fala, eu vou orar por você. Você acha que nós oramos por todo mundo que nós falamos na porta da igreja? Que vai orar nada? Ele chega na frente da igreja e fala, irmãos, passei a noite em oração. Quem que vai saber se passou a noite em oração ou não? Ou seja, superficialismo, engano. Então, como é que nós rompemos isso? A verdadeira espiritualidade nos coloca diante da autenticidade.
precisamos buscar ser pessoas autênticas, aquilo que somos. Ler e reler a Bíblia com essa nova hermenêutica. Uma das coisas que a gente percebe é que muitos pastores também não estão lendo a Bíblia, viu? Mas é preciso ler e reler a Bíblia, buscar essa nova hermenêutica, buscar essa nova maneira de perceber as Escrituras. Creia no seu chamado e na sua vocação. Isso não pertence a ninguém. Só quem foi chamado para ser um pastor, uma pastora, um servo de Deus, sabe o que isso significa. Então, creia nisso. O seu chamado ou sua vocação não pertence à igreja, não pertence à sociedade, não pertence à sua família, não pertence à comunidade. Esse chamado pertence a Deus. É Ele que o vocaciona, é Ele que nos vocacionou. Nesse sentido, então, eu quero... Agora, encerrando essa primeira parte, né, estamos com 10 horas, não tem problema, nós vamos abrir e bater papo. Mas eu gostaria de fazer aqui uma pequena reflexão bíblica, que é um dos meus exemplos. Então, como a espiritualidade pode nos ajudar? Então, eu queria compartilhar com vocês o texto de Atos 11, 24. Diz assim: Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ou seja, este exemplo do ministério barnabeano, que eu chamo de barnabeano, bondade, espiritualidade e fidelidade. Numa leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, eu acho que todo mundo aqui leu, ou eu perguntaria para vocês assim, qual é a pessoa mais importante, o personagem mais importante do Novo Testamento depois de Jesus? Deixa Jesus de lado e pensa o Novo Testamento. Quem mais escreveu? Quem mais trabalhou? Quem mais orientou? Eu acho que vocês vão concordar comigo que seria Paulo. Pode pensar. Para mim, o mais importante é Paulo. Mas quem lê ali Atos capítulo 8, 9, 10, 11, 13, tem que concordar comigo. Não existiria Paulo sem Barnabé. Não existiria o apóstolo Paulo sem Barnabé. Barnabé é a pessoa que Deus usa. Os apóstolos de Jerusalém eram, eu diria assim, um pouco fundamentalistas, monoculturais, só pensavam ali na igreja de Jerusalém. Quando começou o movimento da espiritualidade e Deus começou a revolução em Antioquia, não se dignaram a mandar um apóstolo, mandaram Barnabé. Mas o texto diz que Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Nessa passagem aí, os estudiosos bíblicos, entre 10 e 11 anos a coisa. Paulo ficou isolado lá mais ou menos 10, 11 anos, depois que ele sai de Jerusalém. E agora Barnabé. Então, o que significa isso? Eu diria, meu irmão e minha irmã, que nós podemos basear o nosso ministério nessas 3 colunas: a bondade, a espiritualidade e a fidelidade. Bondade. Sempre opte pela bondade. Jesus Cristo, entre a verdade da lei e a bondade da graça, sempre optou pela bondade. Opte sempre por ser bom, não por ser bobo, ser bom. A bondade precisa ser a nossa linha de ação, o amor. Mas como eu sou professor, muitos aqui são professores, né? Então só um detalhe. Uma vez chega no final do semestre lá, fazendo a chamada, uma aluna se aproxima, minha filha, você não vem, está reprovada por fotos. Professor, o senhor não pode fazer isso comigo? Por quê? Nossa, mas o senhor é pastor. E o senhor vai me reprovar por foto? Eu falei, sim, você não acha que você está confundindo as coisas? Sou pastor, mas não sou bobo. Você não veio à aula, está reprovada por foto. Ponto final. Ou seja, a sociedade acha que a bondade ia ser bom. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a bondade como um estilo de vida, na perspectiva do que significa ser pastor, um servo de Deus, olhar os pais apostólicos, aquilo que o bispo fazia. Somos chamados para criar comunidades de amor, não comunidades de ódio. Somos chamados para levar as pessoas a promover a paz, não colocar revólver, espingarda na mão dos outros. Somos chamados a promover uma sociedade de aceitação, de solidariedade, de orientação espiritual. Bondade nesse sentido. O pastor e a pastora é chamado para amar as pessoas, não para odiar as pessoas. Não para criar julgamentos, não para disciplinar e expulsar as pessoas da igreja. Espiritualidade.
Aqui nós encontramos, então, essa dimensão do que é ser espiritual no livro de Atos dos Apóstolos. Barnabé era cheio de espírito, Estevão era cheio de espírito, e aqui vem, meu irmão e minha irmã. A espiritualidade no livro de Atos é caracterizado por alguém que morre pelo evangelho, por alguém que entra na cultura, por alguém que vai ao encontro do outro. A espiritualidade no livro de Atos, ser cheio do Espírito, é exatamente aquela pessoa que se despreende de si e entra no jogo, vai para a guerra, vai para a labuta. Espiritualidade no livro de Atos não é sinônimo de alienação, não é sinônimo de viver dentro de um mosteiro com as 4 paredes fechadas dentro da igreja fazendo oração. Espiritualidade no livro de Atos é engajamento, engajamento para anunciar o evangelho, engajamento político, engajamento social, engajamento de transformação na sociedade. E a fidelidade. Barnabé deixa isso muito claro em alguns momentos, até o apóstolo Paulo também depois vai falar. A nossa fidelidade é a Deus, meu irmão e minha irmã. A nossa fidelidade não é a igreja. A nossa fidelidade não é as confissões de fé. A nossa fidelidade não são as estruturas organizacionais. Nossa fidelidade não deve ser as questões financeiras. Nossa fidelidade não deve ser aos bispos e aos presidentes de igrejas. A nossa fidelidade é a Deus, que nos chamou, nos vocacionou. Barnabé fez isso. Eu não fui consultar apóstolo, Paulo disse coisa nenhuma. Ele foi fiel àquilo que ele entendeu ser o chamado de Deus, e essa fidelidade o levou ao encontro de Paulo na igreja de Antioquia. Não nos esqueçamos que a missão da igreja, no livro de Atos, sai da igreja de Antioquia. Não sai da Catedral Presbiteriana de Jerusalém. Sai da igreja de Antioquia. Sai da igreja periférica. A missão no livro de Atos vem da periferia. Aqueles que são considerados hereges, os liberais, Barnabé, Paulo, etc. e tal. Então, esta fidelidade precisa ser uma fidelidade a Deus. Bondade, espiritualidade e fidelidade. Nós estamos agora com 10:05. O que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Agora vamos conversar, bater o papo. Eu fico à disposição de vocês e aí o Paulo Emílio, então, pode coordenar as perguntas, as reflexões. Também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta do que eu expus, que não houve entendimento. E muito obrigado pela atenção nesse tempo que vocês estão aqui me ouvindo. Ok, Luiz. Excelente palavra. Muito obrigado mesmo. Eu, de antemão, já quero te agradecer por essa palavra. Fui muito edificado. E quem vai fazer a primeira pergunta aí, que quiser, vamos... aqui no chat, eu não vi quem foi que falou, que pediu a pergunta. Marcos Costa, é você, Marcos, que quer perguntar? Não, perdão. Enviei sem querer aqui alguma coisa aqui. Me desculpe. Beleza. Quem está querendo fazer alguma pergunta aí para o Luiz? Foi o Gil? Então, vamos ver aqui, gente. Eu não estou conseguindo encontrar aqui no chat quem está querendo fazer pergunta. O Alisson quer. Alisson. Então, vamos lá, Alisson. Posso fazer? Fique à vontade. Não, é que ele falou um negócio interessante. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Como conciliar o ecumenismo em uma igreja que às vezes acredita que a sua interpretação é a única verdade inerrante? E a outra pergunta que eu queria fazer é o que fazer para que a igreja volte a atenção para o social sem ser considerada, as pessoas serem consideradas teólogos liberais? Tá, ok. Você, Luiz. Então, veja, exatamente, irmão, você coloca aí um dos problemas que eu apontei.
Então, a sua pergunta vai nessa direção. Se você pensa, por exemplo, em fazer um trabalho ecumênico, interdenominacional, se associar com outras igrejas, fazer um trabalho, por exemplo, no bairro, na sociedade, junto com outras igrejas, imediatamente vem o tipo de crítica porque alguém se acha dono da verdade. Se eu acho que a minha igreja é a única, é a verdadeira, se eu sou dono da verdade, eu não vou conversar com mais ninguém. O caminho é tentar romper com isso. Nós precisamos romper com essa ideia. E a maneira melhor de romper com essa ideia é entender que o cristianismo é uma religião entre tantas outras. A Igreja Evangélica do Brasil é uma igreja entre tantas outras. Somos várias igrejas. Temos vários projetos de servir a Deus. Se a gente encara isso, ensina isso à igreja, se a gente percebe que isso pode acontecer, então esse é o caminho. Eu não vejo outro caminho. A segunda questão é a questão social, né? É quase que a mesma coisa. Mas eu digo para você o seguinte, a gente não deve criar expectativas e fazer trabalho social que sejam, às vezes, artificiais. A gente quer fazer certas coisas. Mas temos que partir sempre da necessidade. E a melhor coisa que tem sido a minha prática, a minha experiência com os meus alunos, se a sua igreja está localizada num bairro, numa cidade, e você quer servir aquele bairro, é preciso partir sempre da necessidade. Vamos fazer um levantamento. Qual é a necessidade específica do bairro? Lógico, às vezes nós temos uma necessidade como oferecer uma cesta básica, as pessoas estão passando fome, tudo isso sem dúvida. Mas às vezes existem necessidades em certos locais que você pode unir as pessoas a partir disso. Existe saneamento básico, existe transporte, existe acesso à saúde, existe hospital, existe UPA, existe escola. Então veja, são esses elementos na perspectiva de um trabalho social que você pode trabalhar com as pessoas, dialogar e convencer. A partir desse projeto concreto, de uma necessidade concreta, o trabalho pode ser iniciado. Não vai haver nada da pessoa dizer que a pessoa é comunista porque ela está lutando por escola no bairro, por hospital no bairro. Entende? Nesse sentido, eu acho que essas perspectivas precisam estar bem firmes na maneira como nós promovemos o trabalho. Sei se respondi muito bem, pode haver uma réplica, mas o Paulo Emílio coordena aí. Vamos lá. Valeu, Longini. Eu vou passar a palavra aqui agora. Eu listei aqui algumas pessoas. Eu vou dar a palavra agora para o Piedoso. Piedoso, você está querendo fazer uma pergunta? Liga o seu microfone. Olá, bom dia a todos. Bom dia, irmão. Primeiro quero agradecer a Deus e agradecer a Paulo Emílio, a todos, né, por esse momento precioso que estão proporcionando a todos nós. Está sendo um momento desafiante, está sendo um momento assim transformador e Deus seja louvado pela vida do reverendo Luiz, né, pela essa exposição dela. Eu gostaria perguntar, né, para o reverendo qual é a visão que ele tem da inerrância das escrituras, né? Pois que esse é um tema assim que nos últimos dias tem sido muito contestado. E eu agradeceria se o Paulo lesse a pergunta do Gil, que ele escreveu lá no chat, para o reverendo responder. Acho muito pertinente, porque até então a visão que a gente tinha do fundamentalismo era provavelmente o radicalismo ou o projeto ideológico que nos foi apresentado, né? Esse lado positivo que o reverendo apresentou de afirmação da fé parece que foi assim ofuscada pelo movimento da radicalização do projeto ideológico. Então, eu gostaria que o reverendo, se puder, desse uma esclarecida quanto a isso. Essa é a minha pergunta. Desde já agradeço e que Deus abençoe a todos. Ok, irmão Piedoso, muito obrigado. Eu, na aula passada, estava vendo aqui, eu vi que estava escrito ali Piedoso, mas será que esse é o nome dele mesmo? Ou ele colocou o nome para ser piedoso entre nós? Mas é o seu nome mesmo, que bom, né? Meu nome.
Olha, já fazendo... Eu sou de Angola, gente. Estou aqui na Bahia. Você já nasceu com a piedade no nome. Isso é muito bom. Ótimo. Primeiramente, muito boa a sua observação. É isso mesmo. Ou seja, eu faço essa diferença no sentido de mostrar um aspecto positivo. Porque o que é que eu quero dizer para vocês aqui de maneira muito clara? Irmãos e irmãs, não há problema em você ser conservador ou até crer nos fundamentos. Não há problema nisso. A questão é honestidade, é caráter. O problema é que você pode ser um conservador, ou um liberal, um progressista desonesto. Então, pode ser um conservador, qual é o problema? Mais um conservador, como a gente conhece, né? Nós temos conservadores de altíssimo nível com quem a gente dialoga. A radicalização do fundamentalismo, ou mesmo fundamentalistas naquela perspectiva, é que se fecham e acreditam, por exemplo, que é dono da verdade e ninguém mais pode. E detalhe, quero dizer isso aqui com muito cuidado. Muitos dos que eu conheço são desonestos academicamente, moralmente e eclesialmente. Esse é um problema sério. Então a gente precisa fazer esse tipo de avaliação. Aí verificar como está sendo a nossa ação. Por exemplo, eu não quero aqui suscitar nenhum tipo de como é que eu vou dizer? Não quero suscitar nenhum tipo aqui de polêmica política, mas eu tenho muitos colegas que estudaram comigo no seminário de Campinas, inclusive um grande pregador presbiteriano aí, que fica fazendo pregações na televisão, etc. O camarada, na época da eleição do Bolsonaro, falou que nós temos que evitar o comunismo. Peraí, gente. Uma pessoa que estuda teologia, que estuda história, vai dizer que nós temos que votar nesse para evitar o comunismo, uma coisa que nem existe mais. Ou seja, você fazer crítica ao comunismo hoje, na perspectiva ideológica e partidária, desculpa, isso é mau caratismo. Então, é nesse sentido que eu estou falando, tá? Entende, irmão piedoso? Vamos para outra parte da sua pergunta, a questão da inerrância das Escrituras. Então, eu vou responder como pastor presbiteriano, porque eu sou pastor presbiteriano, e nós aceitamos a Confissão de Fé de Westminster. Lá na Confissão de Fé de Westminster, diz a respeito da Escritura Sagrada, mas, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster fala da inspiração da Escritura, mas não fala da inspiração dinâmica, plenária, verbal, como se fosse uma psicografia da Bíblia. Moisés sentou lá e ficou escrevendo. Isso aí não tem nada a ver. Ou seja, e nós, na teologia reformada, cremos na perspectiva da revelação de Deus em três aspectos, que é a revelação, primeiramente a inspiração, a revelação e a iluminação. Então, isso aí é o que os teólogos reformados chamam de página lapidar a respeito da Escritura. A inspiração. Tudo o que está na Escritura foi inspirado por Deus, assoprada por Deus na perspectiva de uma ação do Espírito na história. Então, isso é a inspiração. A revelação. Tudo que Deus quis revelar para o ser humano, ele revelou na sua palavra escrita, a Bíblia. E a inspiração. A inspiração é que o Espírito Santo continua inspirando essa palavra hoje. É na nossa tradição presbiteriana, sempre quando vai ter a pregação, a gente ora pela iluminação do Espírito. Então, o Espírito ainda age hoje e aplica esta palavra ao nosso coração. Então, numa perspectiva reformada, nós temos esses três aspectos: inspiração, revelação e iluminação. E aí, também numa perspectiva calvinista, para nós o sentido de escritura não é só a escritura escrita. Na perspectiva presbiteriana, nós temos três palavras: a palavra de Deus encarnada, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia Sagrada, e a palavra de Deus dramatizada, que são os sacramentos. Então, é nesse sentido, ou seja, nesse aspecto que nós temos que entender que a Bíblia, eu não gosto de usar muito essa palavra de inerrância, mas a Bíblia escrita, ela tem esse caráter especial, como um texto especial, de complemento na revelação de Deus. Certo?
vocês analisam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Não é isso que está escrito lá? Mas elas falam de quem? As Escrituras testificam de mim, ou seja, nós só podemos ler a Bíblia a partir de Jesus. É nesse sentido. Então, eu estou falando aqui na perspectiva reformada, por favor, com respeito a todas as outras pessoas. Vamos lá, ele pediu para você ler uma pergunta aí que está no chat, Paulo. Você localizou? Pode ler. Tem que abrir o seu microfone, Paulo. Beleza. O Gil, ele já está aí na vez? Gil, por favor, faça a sua pergunta. Acho que consigo. Consegue me ouvir? Dá para fazer, Gil? Tudo bem, pode fazer. Tudo bem. Bom dia a todos que estão aí presentes, e especialmente ao professor Luiz, que fez a explanação, parabenizando por toda a sua abordagem, né? A minha pergunta é a seguinte, objetiva. Na sua perspectiva da aula toda, você fez um distanciamento na divisão do fundamentalismo, enquanto afirmativo, que é o lado positivo que você apresentou de 1910, embora que não desenvolveu, não entrou, porque não é seu foco para essa aula. Mas apresentasse o lado negativo do fundamentalismo enquanto radicalismo ou então uma ideologia. Queria saber o seguinte, como fazer distanciamento ou separação entre esses dois pontos do fundamentalismo enquanto ideologia e enquanto algo positivo? E a refutação, quando você trouxe a problemática da espiritualidade e da rejeição ao fundamentalismo, foi voltada à questão negativa da ideologia. Mas a negação de uma não acaba convergindo com a outra também, o fundamentalismo em si, porque, que me parece hoje na sociedade, o fundamentalismo estão casando os dois pontos, tanto negativo e positivo, se tornou algo meio que inseparável. Então, a rejeição de uma não acaba convergindo na outra. Será a minha pergunta. Sim, muito obrigado pela pergunta. Num certo sentido, você tem razão. É exatamente isso. E é exatamente por causa da sua inquietação, que é e foi também a minha, que eu procuro fazer essa diferença. Mas essa diferença, você tem razão, meu irmão, ela pode não ajudar para nada. Porque quando você chega na prática, isso pode se confundir. Bom, vou responder a primeira parte que você coloca. Eu acho que a maneira de nós entendermos isso, detectarmos isso, é perceber, primeiro, o que é de fato teologia, o que é de fato elementos que fortificam a nossa fé. E o segundo aspecto é entender o que é de fato ideologia. Eu uso a palavra ideologia aqui no sentido amplo, não estou usando no sentido marxista, eu estou usando ideologia no sentido como um conjunto de ideias, etc, etc, etc. É isso, eu vou te dar um exemplo. Então, o que nós estamos vivendo hoje, a gente recebe esses vídeos pela internet e tal. Então, eu vi uma pregação de um pastor aí, etc. E ele dizia assim que os cristãos não podem ser socialistas porque o socialismo é uma ideologia. O cristão não pode ser de esquerda porque a esquerda é uma ideologia. E aí, mas aí a gente tem que perguntar, mas a direita não é ideologia? O capitalismo não é ideologia? Ou seja, você está entendendo? Coloca-se a dimensão ideológica só como se fosse da questão social. É nesse sentido que eu digo. É preciso que a gente, então, compreenda o que está acontecendo. E a partir dessa compreensão, com esses instrumentos que eu dei para vocês, a gente poder fazer essa análise. Volto e afirmando o seguinte. Quando você tem a perspectiva teológica ela precisa te ajudar numa caminhada de espiritualidade, como eu apontei no final da palestra, ou naqueles itens subsequentes. Eu, particularmente, acho que essa perspectiva ideológica não nos ajuda a seguir numa caminhada de espiritualidade. A teológica, sim, porque
Se você faz uma afirmação teológica de reflexão da fé à luz da palavra de Deus, com sinceridade, com honestidade, então você dá o salto para a espiritualidade. Essa é a ideia. A metáfora da gaiola e do pássaro, ou a dimensão de dualidade entre fé e religião, ou religião e fé. É de dentro da religião que nós damos o salto para a fé, ou para a espiritualidade. Então, é nesse sentido que eu vejo. Eu acho que ter essa compreensão teológica dos fundamentos da fé cristã, não da ideologia e nem dessa guerra, pode nos ajudar, pode nos levar a uma caminhada, a uma entrega ou uma compreensão melhor da espiritualidade. Assim que eu penso. Há uma pergunta aí, Paulo, de um camarada, é o Ras Andrés. Eu participo com ele em outros grupos. Ele é um negro, tem um cabelão aí, rastafari. Ele é o próximo da linha aí. Pode, se quiser responder a pergunta do Ras. Eu gosto muito das coisas. Eu não tenho muita amizade com ele, mas ele anda às vezes pelo Rio. Eu sempre gosto muito das coisas que ele escreve. Ele pergunta aqui: por que a nossa espiritualidade se tornou tão intolerante, visto o que temos visto de ataque às religiões de matriz africana? Ó, presta. Visto o que temos visto de ataque às religiões de matriz africana. A pergunta muito boa. Eu começo o seguinte: a nossa espiritualidade espiritualidade entre aspas, se tornou intolerante e ignorante, viu, André? Porque quem conhece a África, quem conhece a história das igrejas dos Estados Unidos, os negros, quem conhece a história da igreja em geral, não pode ter esse tipo de intolerância, né, com as religiões de matriz afro. Mas as nossas igrejas, o fundamentalismo, eles vieram com essa ideia dizendo: isso é tudo do demônio. Aquilo é do demônio, demônio. Deu nisso aí. Mas eu queria, eu vou responder a resposta, mas eu não sei. Aqui, há uns 2 meses, não, final do ano aqui no Rio de Janeiro, apresentou-se uma peça de teatro chamada Azusa Street, ou seja, Rua Azusa. Uma peça de teatro escrita e apresentada só por negros e negras, falando do avivamento pentecostal na Rua Azusa, nos Estados Unidos, 1909, etc. e tal. Isso é uma outra coisa que a gente precisa analisar com mais calma, não é objeto do meu estudo aqui, mas no mesmo momento que você tem o movimento fundamentalista fazendo a afirmação da fé, você tem um movimento pentecostal que nasce nos Estados Unidos entre os negros, pobres, filhos e netos de escravos. O movimento pentecostal negro americano nasce como uma revolta, uma revolução, como uma reação grande e revolucionária. É lamentável que a gente tenha perdido isso, né? E aí, eu estou dizendo isso porque quando a gente conhece essa história, a gente começa a respeitar as religiões de matriz afro ou respeitar as outras religiões, de maneira geral. É preciso que a gente tenha respeito pelas outras religiões, mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que tem alguma coisa errada, etc. Respeito, diálogo, entende? É este o sentido. E não achar que porque uma religião veio da África, então, negros, pobres, escravizados, etc., aí isso aí é do demônio. Gente, vamos fazer uma leitura social da nossa história. Vamos fazer uma leitura realmente antropológica do que significou a presença dos negros aqui no Brasil, etc., etc. Como que a mesma matriz dá um tipo de religião no Brasil e dá um tipo de religião nos Estados Unidos? Vocês já pararam para estudar as religiões negras ou as igrejas negras norte-americanas, a espiritualidade do negro espírito, etc., etc. Só um detalhe. Eu, quando estudei na Alemanha, estava fazendo meu doutorado, e lá estava estudando comigo um pastor batista, que foi pastor, foi até presidente da Convenção Nacional, o reverendo Josué, o pastor Josué Salgado, que foi pastor em Brasília e tal. E o Josué estava pesquisando sobre a questão de igrejas, ele é negro e tal, e eu falei pelo Josué: você já parou para perceber? Faça uma pesquisa aí. Por que as igrejas negras norte-americanas não foram para o Brasil? Só fizeram missão no Brasil as igrejas brancas norte-americanas. Pare para pensar, irmão. Se as igrejas negras viessem para o Brasil, que tipo de igreja nós teríamos hoje? Que tipo de pentecostalismo nós teríamos hoje? Ele foi pesquisar e sabe o que ele descobriu?
que na época do Getúlio Vargas, 1.000 famílias negras do sul dos Estados Unidos pediram para entrar no Brasil. O embaixador norte-americano lá na época negou a entrada dos negros brasileiros no Brasil, dos negros americanos. Imagine se eles tivessem chegado aqui, nós teríamos outra perspectiva. Então, Andrés Haas, eu digo para você o seguinte, isso é preconceito, isso é marginalização dos negros, isso é ignorância, isso é intolerância dessa igreja branca, americana, europeia que nós temos. É preciso romper com isso também, é preciso construir pontes de diálogo, etc, etc. Muito bem, já chegamos a 10h30, vamos prosseguindo. Paulo, eu estou à sua disposição. Outras perguntas, etc? Na minha linha aqui, a Joyce. Bom dia. Bom dia a todos. Olá, Joyce, bom dia. Bom dia. Eu sou Joyce, sou aqui de São Paulo, sou seminarista da FATIP. Então, eu tenho zero experiência no pastorado, eu só posso falar do que eu vejo como membro de igreja e como quem troca experiências com os colegas, enfim. Então, eu pensei numa situação assim, muito prática que a gente tem escutado falar bastante. Por exemplo, uma família tradicional e o pai dessa família pede para o pastor que considere o filho como membro da igreja, um menino que cresceu nessa igreja, mas o menino se descobriu homoafetivo há algum tempo. Então, esse pai, participante e efetivo dessa comunidade, acha que o seu filho tem o direito de participar como membro dessa comunidade. O que eu penso assim, do ponto de vista pessoal, isso para mim é muito claro, é muito tranquilo. Mas do ponto de vista do pastor, eu fico imaginando que é uma situação muito complicada, porque ele tem tanto a pressão da comunidade conservadora dentro da sua própria igreja, como essa demanda, vamos dizer, nova da sociedade. Queria saber a sua opinião. Como que o pastor, coitado, lida com essa situação, professor Longini? O outro lá, não sei. Eu vou dizer como é que eu lidaria. A Joyce, ela é a FATIP, a Faculdade Teológica da Igreja Presbiteriana Independente em São Paulo. Está cursando teologia. Parabéns, Joyce. Precisamos de teólogas, mulheres boas no sentido de fazer teologia para a nossa caminhada aqui, né? Obrigada. Bom, veja bem. Eu, pessoalmente, se eu tivesse que agir numa situação dessa, aliás, já agi, né? Eu ia falar com a família, ia falar com o rapaz, explicar, e ele estaria perfeitamente integrado na comunidade, na minha igreja, se ele quisesse. Se ele quer frequentar a igreja, ele pode frequentar. Entende? Agora, que é um tema delicado, como você coloca, é verdade. É um tema delicado hoje, é um tema que a gente precisa tratar, é um tema que a gente precisa acompanhar as famílias, sem dúvida nenhuma. As nossas comunidades, as nossas igrejas são muito conservadoras. Eu vou dar um exemplo aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja que eu sou membro. Vocês imaginem, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil discute se mulher pode falar na igreja ou não. Gente, onde é que nós estamos? A igreja vai morrer qualquer hora. Como é que a igreja discute se mulher pode falar na igreja? Nós estamos exatamente no ano 2020. Uma igreja que faz discussão se a mulher pode falar na igreja ou não, se vai ser ordenada, como é que ela vai discutir sobre a questão da homoafetividade? Muito complicado. Mas eu digo sempre o seguinte, nós precisamos, eu sou pastor na favela aqui do Rio de Janeiro, na minha igreja, a igreja que eu sou pastor, a Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, eu convido todos vocês que estão aqui, venham visitar a minha igreja, vai na frente da igreja e faça essa pergunta. Vocês vão ver o que a igreja diz. Eles vão dizer, muito bem-vindo, pode frequentar aqui. Porque a minha comunidade foi instruída sobre isso. A minha igreja, eu trabalho esses temas. Na minha comunidade, eu não permito preconceito nem contra a religião afro-brasileira, nem contra o homossexual, nem contra a prostituta, nem contra ninguém e nem contra nós mesmos, que somos pecadores iguais.
o homossexual, seja lá o raio que for. É preciso ter essa compreensão. Ou temos essa compreensão ou não temos. Então é preciso que a gente tenha coragem, como pastor e pastora, tratar esses temas da comunidade. Compreensão, esclarecimento, vamos trabalhando. Vamos trabalhando, entende? Tem um rapaz que está participando aqui do grupo, que é o Eric, né? Ele foi minha ovelha em Vila Isabel, e ele hoje é professor, ele mandou uma mensagem aqui no chat. Eu sou prova disso, ele foi minha ovelha, líder da ABU, Eric, né? Meus irmãos e minhas irmãs, eu trabalho assim nas minhas comunidades, por isso eu falei, nós temos que ser autêntico, né? É preciso que esses temas... Agora, não é também sem radicalismo, não precisamos chegar na frente da igreja e falar agora, não. Esses temas candentes que chegam na comunidade é preciso ser tratado. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem conhece o Rio de Janeiro, quem viveu no Rio de Janeiro, vive, etc., as favelas, etc., o problema da droga é mais sério, seríssimo. Entende? A violência, mulheres espancadas, etc., etc. Então, como é que você vai trabalhar com isso? A mulher chega na igreja, pastor, meu marido está trabalhando com o tráfico de droga. Ele é lá, sócio lá do gerente. O que você vai fazer? Meus filhos estão lá no tráfico de droga. Ou seja, as pessoas estão na sua igreja e os familiares estão envolvidos com o tráfico de droga. Domingo, 10 horas da manhã, chega na frente da igreja, um aglomerado, esses latões alaranjados da Conlurb, escorrendo um líquido, um adolescente esquartejado dentro do latão de lixo na porta da igreja, para começar a escola dominical 10 horas da manhã. O adolescente teve por lá, os bandidos picaram ele com o facão, aí chega os pais, a mãe, as pessoas, tirando aquele saco de lixo preto com o menino esquartejado na porta da igreja. O que a gente faz? Então, veja bem, é nessa hora, eu digo, o tema surge, o tema chega para a gente trabalhar. E eu trabalho há 25 anos com favela da igreja no Rio de Janeiro. Duas coisas. Aqui eu não quero papo, nem com bandido e nem com polícia. Me desculpe se tiver algum policial aqui no grupo. Não quero papo, nem com bandido, nem com polícia. Hoje no Rio temos uma terceira via que também é uma desgraceira total. Temos que dizer miliciano. Não quero papo, nem com bandido, nem com polícia e nem com miliciano. Né? O tema chega, o tema é forte e é preciso tratar o tema sempre a partir dessa perspectiva. Não forçar os temas, não forçar a reflexão, né? Mas a partir daí. Então, nesse dia, o que significa violência? O que significa... Estou iniciando a escola dominical da minha igreja, um dia lá, 10 horas na favela, entra uma senhora com 3 filhos, o olho inchado assim, porque apanhou a noite inteira do marido, que era chefe lá do tráfico de droga. Eu fui à casa deles, porque eu sou meio maluco, subi lá, ele me respeitava muito, saco de cocaína, maconha para todo lado, o fuzil. Eu falei, o negócio é o seguinte, você está tratando a sua esposa assim? Não, pastor, falou, isso não pode acontecer, papapá. Bom, hoje, esse camarada se converteu numa dessas igrejas malucas e virou obreiro. Graças a Deus. Ele está lá com os problemas de família, com a esposa, mas ele chegou lá e agora diz que é obreiro, foi ordenado pastor, saiu do tráfico. Eu estou dizendo, ou seja, isso acontece muito, ou seja, é o desafio da nossa prática pastoral, é o desafio do nosso engajamento social, é o desafio de quem quer ser pastor e pastora nos dramas da existência da comunidade local, dia a dia. Não tem receita, não é fácil, é assim que nós vamos caminhando, entende? Tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas. As perguntas, Luiz, aqui na minha linha que eu anotei aqui, o Jairo. O Jairo é o último a perguntar, gente. Nosso horário já se estendeu, nós só temos mais 5 minutinhos. Vamos ouvir a pergunta. Sem som, Paulo. Meu, está sem som? Eu estou falando. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, beleza. Jairo, por favor, Jairo, sua pergunta. Bom dia a todos vocês, Paulo Emílio e também pastor professor Luiz Longini.
minha alegria de estar participando. Eu quero tentar ser objetivo nas minhas perguntas. Eu até fiz uma aí no chat, porque vi recentemente uma conversa sua com o pastor Ricardo Gondim, que é colocado por muitos aí como meio que um apóstata, enfim, por conta de se colocar contra algumas coisas que o fundamentalismo tem apresentado. Queria que o irmão falasse o que o irmão pensa a respeito disso, até porque deve conhecê-lo, eu não o conheço, apenas de leituras de livro, enfim, ouvi-lo em algum momento, para, de repente, entender aonde é que, por exemplo, esse pastor irmão se enquadra na sua visão, nesse sentido de ser honesto, porém nesta ou naquela linha teológica, porque acaba influenciando pessoas. Segundo, é que o fundamentalismo tem uma dificuldade de conversar ou de dialogar com as ciências humanas. Como é que o irmão acha que isso é possível e tal? E, por fim, eu queria que o pastor falasse um pouco sobre o que seria e como desenvolver essa nova hermenêutica. Eu só estou anotando aqui os 3 aspectos, um minutinho só. Tá bem. Primeiro é o seguinte, o Gondim, eu conheço o Gondim há 30 anos, estivemos juntos, etc. Ele me convidou para uma live para fazer uma entrevista, exatamente por causa da questão hoje desse engajamento político, social. Mas eu confesso para você que eu não sei nada do que o Gondim fala, da teologia, etc. e tal. Eu sei que ele reagiu muito ao fundamentalismo norte-americano por causa da história dele, ele estudou lá, etc. Então, mas eu não posso te dizer sobre isso, porque de fato eu não sei. Eu considero ele como um irmão, já fui pregar em várias igrejas Bethesda, participei do seminário e tal, mas não tenho muita visão do que ele crê, né? Não li coisas do passado do Gondim. Não. De fato, o fundamentalismo ele se coloca contra as ciências humanas e sociais, você tem toda a razão. E eu diria mais, é preciso que você olhe hoje não só para o fundamentalismo, mas para o puritanismo. Há um grupo puritano, neopuritano no Brasil, que eles querem rejeitar a ciência. Lógico, veja bem, num sentido geral, a ciência como tal, ela não é dona de tudo, não é a rainha, nada disso. Mas nós não podemos abrir mão da ciência, especialmente ciências humanas e sociais. Então vamos lá. Aí a pessoa fala assim, mas como é que é isso? Olha, gente, presta atenção. Nós não podemos compreender uma página da Bíblia sem a ajuda da filosofia, ou seja, do aspecto da reflexão, a questão racional. Para você falar a palavra Deus, você já usou a razão. Entende? Então, é nesse sentido que, historicamente, desde o século I, se você pegar também o apóstolo Paulo, toda a elaboração teológica, a teologia não tem perna, ela não voa propriamente sozinha, etc. Ela precisa de instrumentos para se aplicar na sociedade. Então, a teologia precisou de parceiras. A primeira delas foi a filosofia. Então, por exemplo, se você pegar a Idade Média, você tem 1000 anos, os filósofos, a incorporação. Santo Agostinho faz a tradição platônica, João Calvino e Lutero, a tradição agostiniana platônica, Tomás de Aquino, a tradição aristotélica. Então, você tem. Ou seja, se você fala hoje onipotência de Deus, onipresença de Deus, isso aí tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com as questões da filosofia. Então, a filosofia sempre foi, durante muito tempo, a parceira da teologia. Nos anos 60, aqui na América Latina, por exemplo, você tem a parceria da sociologia. Vai mudando um pouco a maneira, ou seja, o instrumental de você ler a Bíblia, ler a sociedade, etc. Então, isso muda. E eu, hoje, particularmente, eu faço parte de um movimento que a gente chama de interdisciplinariedade teológica. A teologia, Jairo, nenhuma ciência hoje ela pode caminhar sozinha. A teologia eu estou considerando como ciência. Toda ciência humana, toda ciência ela precisa dar as mãos para caminhar junto, entende?
Nós precisamos da psicologia, nós precisamos da antropologia, nós precisamos da psicanálise. Ou seja, qualquer ciência hoje tem que dar as mãos. Vocês vão pegar a medicina. Então, o camarada hoje ele faz uma operação, ele está nos Estados Unidos usando a ciência da computação. Entra lá no computador, opera o cara no Brasil. Isso é uma parceria entre as ciências. Ciências exatas, ciências humanas e sociais. Então, eu acho que o fundamentalismo, durante muito tempo, rejeitou esse tipo de aproximação, mas de maneira errada, porque eles também usavam outros tipos de ciência e usavam também a filosofia. Então, isso é uma rejeição, na minha maneira de ver, ideológica e conveniente. Como é que a gente faz essa nova hermenêutica? Exatamente usando esses instrumentos, ou seja, é preciso que a leitura bíblica ela esteja auxiliada a partir desses novos instrumentos que nós temos. Literatura, uma delas, a sociologia, a própria filosofia, a psicologia, ou seja, essa nova hermenêutica ela precisa levar em consideração, em primeiro lugar, onde nós vivemos, onde temos os nossos pés. Brasil, América Latina, etc. Em segundo lugar, as demandas que nós temos, sociais, econômicas e políticas. Em terceiro lugar, fazer a ponte hermenêutica do mundo bíblico para o mundo de hoje. Ou seja, quando você coloca esses temas e vai refletir esses temas numa perspectiva de leitura bíblica, aí você consegue fazer essa ponte hermenêutica. O fundamentalismo não deixa fazer isso. Para fazer ou ter essa nova hermenêutica, tem que romper com o fundamentalismo. Tem que romper com as chaves de leitura do fundamentalismo. Essa é a questão. E estabelecer esses novos critérios para ler a Bíblia, né? Na minha comunidade aqui, tinha um senhor, agora, quando houve a questão do Covid, o Covid-19, ele foi infectado e em 15 dias morreu. O senhor José Hilário é um presbítero. Então, ele tinha uma Bíblia grande, assim, anotada. Isso é uma outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui. Esse negócio de Bíblia anotada. O protestante não tem Bíblia anotada. Bíblia anotada do Caio Fábio, Bíblia anotada do Malafaia, Bíblia anotada do Shed, Bíblia anotada do Scofield. Joga tudo isso fora. Isso não presta para nada. Então, o seu Zé lá tinha uma Bíblia anotada. Aí eu começava a fazer o estudo bíblico, ele abria lá e ele lia as notas do rodapé daquela Bíblia. Então eu falava assim, não, porque Jerusalém está distante de Jerusalém. Tá certo. Porque se não tivesse nas anotações lá, ele me questionava. Acontece que as anotações que ele tinha na Bíblia eram anotações norte-americanas, anotações do fundamentalismo norte-americano. E isso não dá para caminhar. Eu falava, seu Zé, joga essa Bíblia fora. Mas morreu e não jogou. Então, você entende, Jairo? É preciso romper com essa estrutura de leitura fundamentalista. E fazemos uma leitura diferente. Muito bem, 15 para as 11. Valeu, gente. Não sei se eu respondi tudo, mas fico à disposição. Grato, Paulo Emílio, grato pela atenção de vocês. Deus abençoe a todos, todas. Obrigado Luiz. Mais uma vez, Paulo, pelo apoio aí. Muito bom. Gente, peraí. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse banquete e agradecer ao pastor Luiz Lombini pela sua disponibilidade, sua disposição. E, gente, na semana que vem nós teremos interpretação bíblica e espiritualidade com o Júlio Zabatiero. E vai ser um momento assim maravilhoso. Não perca. Muito bom. Essa última resposta aí do Longini já fez o link. Precisamos interpretar a Bíblia de uma maneira assim saudável e você não pode perder. Então, eu vou pedir ao Eliel, por favor, Eliel, faça uma oração de agradecimento a Deus por esse tempo que nós tivemos. E aí, depois da oração, você libera aí, todo mundo pode liberar o microfone para dar o seu tchau e encerraremos a reunião. Bom, vamos lá, Eliel. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por esse privilégio. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este dia. Nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir o professor Luiz com tanta capacidade. Ele nos transmitiu